Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios da SBA para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Vamos conversar hoje sobre rim, sobre doenças do rim. Será que a gente precisa apresentar algum tipo de sinal e sintoma? Não sei. Convidei hoje aqui o médico nefrologista Dr. Marcelo Santana Silveira para conversar com a gente um pouquinho sobre vários assuntos, transplante renal, enfim, acompanhe a entrevista. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Cauê, é um prazer estar aqui para falar sobre saúde renal nesse dia tão importante e gostaria muito de agradecer ao Correio do Estado, à Libs Mais e ao programa Saúde em Alta Performance por essa oportunidade ímpar de esclarecer toda a nossa população do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado você, Marcelo, por ter fechado a tua agenda lá, tá vindo aqui ter esse bate-papo com a gente. Te confesso que eu tenho um monte de dúvida, acredito que quem está nos assistindo também. Muito obrigado mesmo. Então vamos juntos. Primeira coisa, eu sei, mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa. É uma palavra meio que a gente não escuta muito. Nefrologia, nefrologista, né? O que é o médico nefrologista? Quais as áreas do corpo que ele atua, né? E conta um pouco da sua trajetória. Eu sei que antes de fazer a sub na nefro, você teve que fazer outra especialidade antes. Conta mais ou menos para o pessoal de casa como funciona a nefrologia. Cauê, nefrologia é uma subespecialidade médica. Então, o médico, antes de mais nada, vai se formar na faculdade de medicina, são 6 anos, vai fazer uma residência de clínica médica, que é dentro de um hospital, e posteriormente ele vai fazer a subespecialização em nefrologia. E o que é essa nefrologia, esse nome tão diferente? É a ciência médica que estuda os rins. Mas nós não podemos ficar só focados nos rins. A gente tem também uma atuação sistêmica, porque o rim é um órgão sistêmico. Então nós acabamos abordando o ser humano como um todo. Entendi. O senhor se formou onde, Marcelo? Eu fui formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2007. Fiz residência de clínica médica pela Santa Casa de Campo Grande e fiz a nefrologia pelo Hospital Regional do Mato Grosso do Sul. Bacana. A minha residência eu fiz na Santa Casa também. Referência em nefro lá. Referência em nefro. Vamos lá. Quais são as doenças mais comuns que acometem os rins? Cauê, uma das doenças mais comuns que a gente vê na população são as famosas pedras do rim, né? As litíases. Então, é um problema de saúde pública, de uma prevalência muito grande. Então, essa seria uma doença comum. Mas a gente tem que lembrar das principais doenças que são causadoras da doença renal, certo, que seria a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. Mas existem também as nefrites, os outros problemas de anatomia da parte renal, certo, que as crianças podem nascer com alterações na anatomia renal. Então, são diversas doenças, muitas conhecidas pelo público e outras bastante desconhecidas. Rapaz, essa pedra no rim eu já tive. Marcelo do céu, isso dói barbaridade. Nunca tive uma dor tão forte na minha vida. Eu fiquei impressionado. Mas eu sei que nem sempre essas doenças que acometem, essas mais comuns que você citou aqui, elas apresentam sinais e sintomas. Eu estou correto? Às vezes essas doenças elas podem ser silenciosas ou não? Então, Cauê, o principal problema que a gente enfrenta nas doenças mais graves, as doenças renais mais graves, são que a maioria dessas doenças são assintomáticas. Então, a pessoa ela está sendo acometida pela doença renal e não sabe. E quando vai descobrir, pessoas que principalmente não fazem os exames de rotina, acabam descobrindo a doença num estágio avançado, onde o tratamento é muito mais difícil. Com certeza. Esse paciente pode ter muitas complicações. Como toda e qualquer doença, né, doutor? Quando a gente consegue pegar antes, é muito melhor. Com certeza. Mas vem cá, você falou que essas doenças são assintomáticas, né? E algumas doenças são assintomáticas, outras não são assintomáticas. O senhor poderia dar um exemplo assim? Eu sei que a cólica renal é uma dor absurda, né? Quais os exames que a gente tem que fazer, assim, os mais comuns para diagnosticar algum tipo de alteração no rim? Então, a gente, para falar nas doenças renais, vamos citar novamente as duas principais doenças que podem levar à insuficiência renal crônica.
a hipertensão e o diabetes. Então, são doenças que são gerais, né? E que fazem com que o paciente, de tempo em tempo, busquem fazer um check-up para identificar, no início, tanto a hipertensão, né? Fazendo as medidas, as aferições de pressão arterial, e também fazendo os exames de glicemia e os demais exames que servem para identificar diabetes, porque essas são as principais que vão levar às complicações mais graves. Tá. As outras doenças, como por exemplo a litíase, que você citou, é uma patologia que já se demonstra normalmente com sintomas. Então, como a gente sabe que quando o paciente sente alguma coisa, ele procura assistência médica, essa normalmente a gente consegue pegar no início e evitar danos maiores. Mas essas silenciosas, sim, são as mais perigosas que podem acometer a população. Entendi, ó. O pessoal que está assistindo aí, diabético e hipertenso, tem que ficar alerta com o rim, hein? Segunda vez que o doutor fala aqui, né? Fica uma dica aí para quem tem essas comorbidades. Doutor, vamos falar um pouco de prevenção, tá? Do ponto de vista pessoal das pessoas, o que elas podem fazer para ter uma saúde renal melhor? Principalmente a questão da hidratação. Nós estamos num estado com alta incidência de luz, então a gente tem que se manter hidratado sempre. A hidratação evita, por exemplo, os cálculos renais, mas aqui no nosso estado nós gostamos muito do churrasco. É verdade. Do churrasco salgado. Quem não gosta de um churrasquinho, né? Então a gente tem que se prevenir, tentar usar o mínimo de sal possível, né? Com relação à alimentação, ter uma alimentação regrada, com relação à gordura também. Então, o que a gente precisa ter é um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, exercícios físicos regulares, porque assim a gente vai prevenir a maior parte das doenças que podem acometer o rim. Quantos litros de água por dia, doutor, mais ou menos? Isso varia, a gente tem que tomar? Vai variar, né, Cauê, de pessoa para pessoa, mas vamos colocar aí uma média de 2 litros por dia. 2 é pouco, dá para tomar. Dá para tomar, né? 2 dá para tomar. E só lembrando que é importante também que essa água tem que ser água livre, né? Não podemos substituir a água livre, a água pura, vamos dizer assim, por outros tipos de líquido. Tá certo. Marcelo, vamos conversar um pouquinho agora sobre hemodiálise, né? Eu sei que uma grande parcela da população brasileira faz hemodiálise, né? O que é hemodiálise e por que tanta gente precisa fazer? Cauê, quando o paciente chega no estágio de doença renal, né, nós dividimos a doença renal em 5 estágios, do 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 é determinado por uma doença renal terminal, dizendo que o rim ele já não consegue mais fazer a função dele, principalmente de filtrar, né, o nosso sangue e retirar todas as escórias, tudo que tem de ruim dentro do nosso sangue. Então, quando chegamos nessa situação, há necessidade de iniciar uma terapia. E a hemodiálise é chamada uma terapia renal substitutiva, ela não é curativa, ela substitui a função renal. Basicamente é um aparelho onde nós puxamos o sangue do paciente por um terminal, fazemos a filtração em capilares, né, em filtros específicos e devolvemos esse sangue limpo para esse paciente. Uma terapia que normalmente tem que ser feita 3 vezes por semana. Tudo isso. E 3 vezes por semana em média, uma duração de cada sessão girando em torno de 4 horas. Nossa. Então a gente tem que pensar na prevenção sim, porque além de tudo é uma terapia que tem custos. Então a gente precisa sempre, como você disse, a questão da prevenção é primordial. E na nefrologia, na hemodiálise, ela não foge disso. E tem se aumentado muito, as pessoas precisam fazer hemodiálise hoje em dia ou não? Cauê, hoje, em torno de 140 mil brasileiros fazem hemodiálise e a gente está tendo um aumento em torno de 20 mil brasileiros por ano que estão necessitando ficar nessa situação de terapia renal substitutiva, ou seja, da hemodiálise. Nossa, quanto, doutor? 140 mil. Mais ou menos. Nossa, 140 mil. Muita gente. Muita gente. Tá bom. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falo isso para quase todos os convidados que vêm aqui. Há quase um ano que eu estou gravando o programa
eu não consigo ainda não entrevistar alguém e falar sobre Covid-19. Né? Se Deus quiser, isso está acabando, né? Mas a gente vem enfrentando essa pandemia e é de responsabilidade nossa tocar um pouco nesse assunto. A tua subespecialidade tem uma correlação muito grande com a Covid-19. Muitas pessoas elas precisam depois fazer hemodiálise, alguma coisa assim. Você consegue falar um pouquinho dessa correlação, tanto no trans, quanto no pré, quanto no pós-Covid, entre Covid, doenças renais e hemodiálise? Com certeza. Pacientes que têm já previamente doença renal crônica, eles durante o Covid, devido toda a sistemática da patologia, onde nós temos um envolvimento sistêmico, um envolvimento na coagulação, um envolvimento da inflamação. Então, esses pacientes costumam descompensar, pacientes que previamente já tinham algum grau da doença renal e precisam entrar em hemodiálise, mas também nós temos aqueles que não tinham comorbidade. Como essa doença é muito grave, a gente vê principalmente naqueles pacientes que estão em leitos intensivos, e hoje a gente tem um cálculo de mais ou menos 30% desses pacientes internados no CTI acabam precisando fazer a hemodiálise, né? 30% mais ou menos? Mais ou menos 30%. Também é um número muito alto. Muito alto. E assim, a gente serve de consolo, né? Saber que muitos desses vão fazer a terapia só por um período curto de tempo e posteriormente vão conseguir recuperar a função renal, mas independentemente disso, tem os seus riscos, obviamente, como qualquer procedimento, então é uma situação bastante grave, com certeza. Correto, entendi perfeitamente. Só existe a hemodiálise que a gente consegue fazer com essa terapia, seria uma terapia, fugiu a palavra, substitutiva, correto? Correto. Só hemodiálise ou existe algum outro tipo de procedimento que a gente consegue fazer também, sem ter que chegar na hemodiálise? A terapia renal substitutiva, ela tem outros modos de você realizar, não só a hemodiálise que nós explicamos agora anteriormente, e principalmente para pacientes que têm uma resistência a fazer essa terapia, existe uma terapia que se chama diálise peritoneal. Diálise peritoneal. Diálise peritoneal. Então você introduz um catéter no abdômen do paciente, um catéter que chama catéter de Tencoff, e a partir dali você vai fazendo infusões de líquido dentro do abdômen do paciente, dentro do peritônio, né, que é uma membrana com muitos vasos sanguíneos que vai servir como se fosse o filtro da hemodiálise. Então você infunde e retira o líquido e com alguns processos essas escórias, essa sujeira do nosso sangue vai sendo removido pelo peritônio. Entendi. E há também uma situação bastante vantajosa que normalmente o paciente faz essa terapia dentro da sua própria residência. Existem 2 métodos dessa terapia, um onde é feito automaticamente com auxílio de uma máquina, e aí os pacientes optam, principalmente durante o período noturno, a infusão do líquido e retirada durante vários ciclos durante o período do sono, e aí no outro dia esse paciente se desconecta da máquina, recolhe o catéter dele fechadinho, com bastante higiene, e vai ter sua vida durante o dia. E existe também a manual, onde é feito através de um suporte de soro, que você precisa fazer mais trocas. E normalmente na manual você precisa fazer 4 trocas durante o dia, então isso acaba limitando um pouquinho mais o método. Entendi. Mesmo assim parece ser uma opção boa, assim, boa não, né? Melhor do que hemodiálise, em alguns casos. Porque a hemodiálise você fica lá na máquina 4 horas. Com essa infusão no peritônio parece ser uma alternativa, diria assim. Então, a diálise peritoneal, ela é uma alternativa. Nós não podemos falar que um método é superior ao outro. Existem indicações bem claras, vai de paciente para paciente. Nós sabemos que muitos não se adaptam à diálise peritoneal e se adaptam à hemodiálise, como outros, né, que vão adaptar melhor a hemodiálise do que a diálise peritoneal. Marcelo, você falou em fases, né? Existe fase 1, fase que começa, fase que continua, fase que vai para a hemodiálise. E quando não tem mais fase? Quando a gente tem que optar pelo transplante renal. Como é que está o transplante renal hoje aqui no nosso estado? É uma cirurgia segura? Como é que estão os níveis de doação? Né? O que você pode falar um pouco para a gente sobre transplante renal? O transplante renal é também uma terapia de substituição e ocorre
através do implante de um rim de um doador, que pode ser um doador vivo ou um doador cadáver, no abdômen do paciente, no abdômen, na região mais baixa do abdômen. As pessoas acham que retiram um dos rins ou retiram os dois e na realidade não. É implantado um terceiro órgão, né, que fica na cavidade abdominal fazendo todo... Eu não sabia, achei que tirava, não tira? Não tira nenhum rim. Você implanta introduz outra em vasos nobres, né, dentro do abdômen para fazer a função renal, já que a gente sabe que um rim ele consegue fazer a função renal do indivíduo de uma forma muito adequada. Então, existem indicações, né, inclusive para os pacientes que já estão em diálise, em hemodiálise ou diálise peritoneal, e esses acabam indo para a fila do transplante para sair dessa terapia. Entendi. Dessa hemodiálise ou da diálise peritoneal, né? E também a gente tem os pacientes que a gente fala do preemptivo, do transplante preemptivo, que antes deles iniciarem numa terapia renal substitutiva, eles conseguem fazer esse transplante renal e aí acabam não precisando fazer a hemodiálise ou diálise peritoneal. No estado, nós temos a Santa Casa de Campo Grande como centro de realização de transplantes renais e, infelizmente, Cauê, com a pandemia de Covid, por ser também uma cirurgia eletiva, muitas vezes, principalmente quando o doador é vivo, né? É um familiar doando para o outro familiar ou o cônjuge doando para o cônjuge. Então, essas cirurgias elas diminuíram muito por causa dessa pandemia que a gente está enfrentando agora. E os doadores cadáveres, eles continuam ocorrendo de acordo com a demanda, né? Uhum. E vale a gente ressaltar a importância de ser doador de órgãos e tecidos, porque a gente vai acabar no momento onde não precisaremos mais dos nossos órgãos, ajudando um ser humano que está precisando. Com certeza. Vou reforçar que é muito importante ser doador, tem que comunicar aos familiares, né, Marcelo? Fazer a carteirinha. Então, é muito bom você ter tocado nesse assunto aqui. É isso aí. Valeu, Marcelo. Aqui é de longe, assim. Cauê, é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.